Olá pessoal, eu sou Ana Maria e hoje eu vou falar com vocês o seguinte. Vários pais comentam comigo assim: Ana, qual o problema do meu filho fazer aniversário em outubro, novembro? Por que ele não pode entrar junto com uma criança que faz aniversário em abril, em fevereiro, no mesmo ano? Vou explicar com um exemplo meu, da minha vida, um exemplo prático que aconteceu na minha pele. Aliás, é o que justifica minha paixão pela alfabetização. Vou explicar neste vídeo. Antes de mais nada, vem conversar comigo lá no Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial. Entra lá, manda um direct pra mim, vem conversar comigo, me segue lá no Instagram. E também, gente, curta aqui o canal. E clica aqui, ó, no inscrever, clica no sininho, no curtir, dá o seu joinha, encaminha esse vídeo, pelo amor de Deus, para todos os pais que estão angustiados com o seu filho que está entrando na escola agora, para entender um pouquinho esse processo de alfabetização, como que funciona. Eu tenho certeza que os pais vão amar este vídeo. E não só pais, né? Professores, direção, coordenador pedagógico, encaminha, porque esse vídeo aqui é muito legal e tem muita informação importante para você. Tá bom? Então vamos rodar a vinheta e começar o nosso assunto de hoje. Então vamos lá. Pessoal, eu amo alfabetização, amo, minha paixão. E aí eu fiquei pensando assim, da onde saiu esse amor todo? E fazendo uma análise da minha vida escolar, que eu vou aqui abrir para você hoje, para você entender o porquê dessa polêmica de quando colocar o filho na escola. Muitos pais reclamam, acham ruim, falam, ai, o MEC falou que tem que ser no dia 31 de março, mas meu filho faz em abril, qual que é a diferença de março para abril? Vou explicar para você agora, com exemplo prático, qual é essa diferença. Gente, a diferença está na maturidade. Muitas vezes os pais não entendem isso porque os pais, eles não estudaram psicologia, eles não estudaram desenvolvimento infantil, eles não estudaram como que uma criança aprende, e isso tem a ver com maturidade. Então, vou falar para vocês o que aconteceu comigo. Tá? Há 48 anos atrás eu entrei no prézinho. Antigamente era prézinho com 6 anos. E o meu aniversário é 30 de abril, o último dia que a lei na época permitia. Quem fazia aniversário até 30 de abril entrava no prézinho. Então na minha sala todo mundo era mais velho do que eu. Todo mundo. Eu era a caçulinha da sala, porque eu fazia exatamente no último dia que era permitido por lei. Tá, fiz o meu prézinho, fui alfabetizada pelo método global. Hoje eu sei disso porque eu estudei, porque eu, vi meu material que a minha mãe guardou tudo. Falei, nossa, eu aprendi pelo método global e eu lembro de tudo que acontecia na sala também, que a minha memória é muito boa. Enfim, de lá, onde foi o primeiro erro da minha mãe, coitadinha, que ela tentou acertar, né, eu não sabia. Se eu tivesse continuado na escola que eu estava, onde eu fiz o prézinho, eu não teria tido problemas, imagino eu. Por quê? Eu acredito que todo o ensino fundamental na época, a primeira, que era a primeira série, segunda série, terceira série, quarta, eu acredito que seria em cima do método global, imagino eu. Enfim, na época eu fui para uma outra escola muito grande, que é a que eu trabalho hoje. Antigamente tinha uma coisa que chamava vestibulinho. A gente entrava nessa escola através de um vestibular para criança de 7 anos, olha o absurdo. Eu me lembro que eu concorri com mais ou menos umas 80, 90 crianças, eram assim 3 salas lotadas, e as 30 pessoas que passassem, as 30 crianças que passassem na prova, entrava nessa escola renomada. Eu passei, tá? Porque eu já lia, eu já escrevia, e passei, entrei, belezinha. Quando eu entrei nessa escola, gente, a professora trabalhou com o método silábico. E aí eu me lembro como se fosse ontem que ela falou assim, esquece tudo que vocês aprenderam no ano passado, que agora a gente vai começar do zero. E aí ela começou com o método silábico. A minha cabeça deu um nó.
Porque assim, eu parei de ler, eu parei de escrever, eu regredi horrores. E aí eu falava pra minha mãe, mãe, eu acho que eu sou burra, porque assim, todo mundo na sala sabe fazer as coisas, menos eu. Então a minha mãe começou a ficar preocupada, foi na escola saber o que estava acontecendo, a professora falou que eu tinha muita dificuldade, mas a minha mãe falou assim, como assim? Ela já lia, já escrevia, que ela parou de fazer isso, é que ela estranhou a escola, coloca numa professora particular. Quando ela colocou, minha mãe colocou numa professora particular, a professora particular começou a usar o método fônico comigo. Coitada, eu sou uma sobrevivente. Quem é alfabetizadora sabe do que eu tô falando, gente. Olha a situação da pessoa. Eu alfabetizei com método global, fui para uma escola com método silábico e a coitada da minha mãe me coloca com uma alfabetizadora de método fônico. Olha que pecado. Aí que o negócio ficou feio. Eu tinha tudo para ser reprovada na primeira série na época, né? Que hoje é o nosso 2º ano. Tinha tudo, porque assim eu desandei. A minha irmã mais velha, tadinha, ela nem sabe disso, ela vai saber por esse vídeo aqui que eu vou mandar para ela. Ela lia muita história para nós, para mim, para os meus irmãos e tudo mais. E ela amava ler, sempre amou ler. Então assim, todos os dias ela lia história. E eu olhava assim, eu falava, onde você tá? Aí ela ia mostrando com o dedo assim, ó, no livro onde que tava. E aí eu fui recordando o método global que a minha professora do pré tinha. E comecei a ler novamente. Então, na verdade, ela nem sabe disso, mas quem me ajudou a voltar a ler e escrever foi ela. Só que com isso, gente, além de todos esses problemas que eu tive na alfabetização, eu era a caçula da sala. Todo mundo, pensa bem, tinha lá uma pessoa na minha sala que fazia aniversário dia 2 de maio. Eu tinha 12 meses a menos que ela na escola. 12 meses de imaturidade que essa pessoa. Eu tinha 12 meses, não vou dizer atraso não, porque não era atraso, eu estava no meu nível, no meu ritmo. Só que a professora na época, tadinha, ela não sabia de nada disso e ela não entendeu que eu tinha o meu tempo porque eu era a caçulinha da sala, né? Porque os professores de alfabetização, dificilmente, isso até hoje, dificilmente olha a idade da criança, quando fez o aniversário, quantos anos essa criança está fazendo. O que é um erro, porque a primeira coisa que um professor de alfabetizador tem que fazer, quando entra uma criança, quando recebe uma criança, é verificar a idade para entender se a dificuldade da criança não é imaturidade. Tá? Bom, com isso, depois houve, eu já até falei sobre isso num vídeo que eu vou colocar aqui em cima para vocês, uma série de mudanças nas leis, cada estado começou a exigir uma idade para entrar, por exigência dos próprios professores da rede particular, pelos pais, e aí com o tempo, hoje, tá? Hoje, 2021, o que vigora? A criança tem que entrar na escola até 31 de março, ela tem que ter 6 anos completos para entrar no 1º ano. E para entrar na escola, ela precisa ter 4 anos até 31 de março para ela entrar na educação infantil. Isso é hoje no Brasil inteiro, não é opinião minha, é resolução do MEC, resolução número 2, de 9 de outubro de 2018, que o STF, Supremo Tribunal Federal, bateu o martelo e falou que o Brasil inteiro tem que seguir. Não é minha opinião. Por quê? Minha opinião, vou falar para vocês agora. Eu penso assim, uma criança, hoje, que faz aniversário dia 31 de março, beleza. Uma criança que faz em abril, não significa que ela não vai acompanhar. Cada caso é um caso. Eu acho que, na minha opinião, a escola tinha que ter liberdade para fazer uma avaliação desse aluno. Como as escolas não fazem essa avaliação, o STF bateu o martelo e falou, vai ter que seguir isso e acabou. Porque as escolas teriam que perder tempo fazendo uma avaliação da criança para ver qual série colocaria. E os pais, gente, eles não aceitam. Por exemplo, você faz uma avaliação da criança. Olha, seu filho não vai acompanhar essa série, ele vai ter que ficar aqui mais um ano repetindo. É o final do mundo, meu filho vai atrasar. Gente, não atrasa.
O pior é que não atrasa. Quando a escola falar isso para você, levanta a orelha, ouve, pede uma avaliação de uma outra pedagoga, sabe? Eu faço muito isso aqui na minha cidade. Eu avalio pedagogicamente as crianças para verificar que nível que ela está e em que a gente pode ajudar para avançar. Isso é uma prática que poucas pedagogas fazem, mas você que tem experiência em todas as séries tem condição de fazer isso e orientar a família e a escola, porque às vezes a escola precisa dessa orientação também. Ela tem que ver que o pedagogo é um parceiro para te ajudar, para te mostrar caminhos. A pessoa que tem experiência em educação, ela tem condições de fazer esse trabalho. Então, se você está na dúvida, opa, peraí, falou que o meu filho tem que repetir, procura um pedagogo, faz uma avaliação pedagógica dela, né? E verifica certinho qual é o nível que essa criança está, tanto porque assim, o nível cronológico é diferente do nível intelectual. Os dois não têm muita coisa a ver não, tá? A criança pode ser grande, pode ser enorme, para o meu filho aconteceu isso, meu filho é de 12 de junho. Na época que ele entrou na escola, era até 31 de julho, se não me engano, 30 de julho, nem sei, 31 de julho. Ele tinha que estar naquela série, né, no primeiro ano. Eu falei, não quero meu filho nessa série, eu quero que você segure ele um ano. Falei na escola, eu quero que ele repita um ano, porque para ele amadurecer, porque ele não tá pronto, eu sabia. A diretora não quis de jeito nenhum. Gente, ele teve dificuldades até o terceiro ano do ensino médio. Quando foi no terceiro ano do ensino médio, ele fez cursinho, ele não passou em nenhuma faculdade. Ele fez o cursinho. Quando ele estava no final do cursinho, ele falou assim para mim, nossa mãe, parece que agora que tá caindo a ficha minha, agora que eu tô entendendo tudo aquilo que os professores falavam na sala. Gente, isso chama maturidade. E se ele tivesse repetido, eu não teria tido problema nenhum com ele a minha vida inteira, como eu tive. E eu sabia qual era o motivo, eu sabia que ele sabia que ele é inteligente, não era problema de aprendizagem, era problema de maturidade. Outro exemplo, a minha filha caçula, ela é de novembro. Quando ela nasceu, eu falei pro meu marido, ai, nós não vamos ter problema de aprendizagem com ela, porque ela tá super madura. Ela vai entrar numa turma sendo nem a mais velha nem a caçula. Gente, dito e feito, eu nunca tive problema com ela. Por quê? Porque ela estava no ponto certo, ela estava na hora certa, no lugar certo. E uma conhecida dela, né, que foi adiantada na época, porque naquela época podia fazer aniversário no ano, tá? A criança era de setembro e estava na sala dela, que ela era de novembro. A coitadinha de setembro, hoje, ela não sai nem na faculdade porque ela não dá conta, porque ela não acompanha. Isso, gente, leva para uma vida inteira. Então, você pai que está me escutando, não pensa que seu filho está perdendo um ano. Muito pelo contrário, quando ele repete o que na verdade não é nada de repetir, ele está simplesmente se adequando à série de acordo com a idade, como é que eu explico? Sumiu a palavra. De acordo com a idade psicológica, de acordo com a idade da sua maturidade, ele só tem a ganhar. Não se preocupa com esse negócio de idade, gente, por favor. Porque, gente, vai aposentar quando? Vai aposentar com 100 anos mesmo. Olha aí a mudança, como é que tá agora. Então, assim, se ele começar a trabalhar mais cedo, ajuda em casa? Ajuda, mas não é minha opinião, tá? Posso estar enganada, você pode não compartilhar comigo, respeito, mas com a minha experiência, sinceramente, eu acho que a criança tem que entrar numa série de acordo com a maturidade dela. Quantas vezes eu vi aluno entrando, o menino era, sabe aquele QI lá em cima, aquele menino inteligentíssimo, alfabetizou com 4 anos. Ah não, vamos adiantar porque ele é muito esperto. O coitadinho dava dó, porque ele não se adaptava à sala. Ninguém da sala tinha paciência com ele. Ele, no recreio, ele brincava só com a turma da série anterior. Ele acompanhava de maneira intelectual a turma? Sim, mas de maneira emocional, ele não acompanha. Por isso que eu sempre falo, é importante ter escolas para alunos superdotados, porque ele sofre tanto quanto aquele aluno que tem
TDAH, que tem déficit de atenção, que tem qualquer laudo de inclusão. Ele também é um tipo de inclusão. Então, nós educadores, pedagogos, temos que ter um olhar diferenciado tanto para o superdotado quanto para crianças que têm dificuldade, sabe? São situações diferentes, mas que requer cuidado aí. Espero ter me feito entendida. Espero que você entenda a situação do próprio país, porque não é obrigatório seguir essa lei, tá? De maneira geral, mas eu vejo que nós temos que ter um pouco de bom senso aí, o professor, o diretor, o coordenador, e orientar as famílias e acalmar essas famílias, porque eles têm sempre essa sensação de que o filho tá perdendo o ano e não é isso, tá bom? É isso. Comenta aqui o que você achou. Mas comenta a sua opinião aí e converse comigo lá no meu Instagram, que eu já falei pra vocês, que é lá Dia a Dia da Escola Oficial. Um beijo no coração, tchau, até a próxima.